Bom dia, são 9 horas e 38 minutos. Estamos começando mais um boletim de notícias nesta segunda-feira, 15 de maio de 2023. A partir de agora, você confere os principais assuntos desta manhã. O dia começou com termômetros em queda na capital paulista. Segundo a Climatempo, a temperatura média da madrugada desta segunda-feira foi a menor do ano na cidade de São Paulo. Fez 12 graus na zona norte e o dia vai ser de sol entre nuvens e a máxima chega aos 23 graus. Durante a oração Regina Coeli, o Papa Francisco disse que o Espírito Santo é o nosso advogado, que nunca nos abandona. Ao final, o Santo Padre fez uma saudação especial às mães. E ainda no Vaticano, o Papa Francisco recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Nossa correspondente Danúbia Gleiser acompanhou tudo e conta pra gente. Bom dia, Danúbia, um bom começo de semana para você. Bom dia, bom início de semana. No domingo, Francisco rezou Regina Coeli com os fiéis e peregrinos reunidos aqui na Praça São Pedro. Ao refletir o evangelho do dia, explicou que o Espírito Santo é advogado e consolador, um verdadeiro amigo fiel. O Papa pediu para não esquecermos do Paráclito, que está dentro de nós, e rezou a Maria para que nos tornemos dóceis à voz do Espírito Santo e sensíveis à sua presença. Após a oração mariana, devido aos novos confrontos na Terra Santa, o Santo Padre pediu pelo fim da violência entre israelenses e palestinos. Afirmou que, com as armas, toda a esperança é destruída. E recordou o Dia das Mães. Confiou as mães à Virgem Maria e, mais uma vez, rezou a Maria pelo fim da guerra na Ucrânia. A lei rivolgiamo chiedendo di alleviare la sofferenza della martoriata Ucraina. Ainda falando sobre a Ucrânia, o Papa Francisco e o presidente Zelensky se encontraram no sábado aqui no Vaticano. Os tópicos da conversa foram relacionados à situação humanitária e política na Ucrânia causada pela guerra em andamento. O Santo Padre prometeu suas orações e apelos públicos constantes pela paz. Ambos concordaram com a necessidade de continuar os esforços humanitários para apoiar a população. O Papa enfatizou particularmente a urgência de gestos concretos para com as pessoas mais frágeis, as vítimas inocentes do conflito. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Inteligência artificial está na agenda da reunião do G7, grupo que reúne os países mais ricos do mundo. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visita o Reino Unido. Estes são alguns destaques internacionais de hoje. O The Guardian destaca: Zelensky discutiu coalizão de jatos com o primeiro-ministro britânico em visita ao Reino Unido hoje. No entanto, até agora Londres tem relutado em fornecer diretamente caças a jatos modernos, argumentando que é logisticamente difícil colocá-los em operação na Ucrânia. O Reino Unido divulgou foto de Volodymyr Zelensky e Rishi Sunak juntos no Chequers hoje pela manhã. Primeiro-ministro do Japão busca acordos sobre inteligência artificial na cúpula do G7. Este é o destaque do jornal japonês Yomiuri Shimbun. Nesta segunda-feira, Fumio Kishida disse que está pronto para liderar a criação de regras internacionais e uma estrutura para o uso de inteligência artificial. Embora as armas nucleares continuem sendo uma ameaça para a humanidade, a inteligência artificial também apresenta problemas para a sociedade. Ambos estão na agenda da cúpula do G7, que acontece em Hiroshima, no próximo final de semana. Em Brasília, o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara dos Deputados vão discutir a nova regra fiscal ao longo do dia. E as mudanças no saque aniversário do FGTS devem ficar para o segundo semestre. Dois assuntos que o Francisco Coelho separou para a gente. Bom dia, Francisco. Bom dia para você e para todos. O relatório da nova regra fiscal deve ser apresentado hoje. O relator Cláudio Cajado fez alterações no texto para impedir aumento de despesas com o pessoal e renúncias fiscais quando as contas públicas não estiverem bem. Os detalhes deste relatório serão debatidos entre Fernando Haddad e Arthur Lira em um jantar marcado para a noite de hoje. O governo queria fazer a votação do texto ainda nesta semana, mas líderes partidários querem mais tempo
para analisar o texto e a votação só deve ficar para a semana que vem. E no fim de semana, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que as alterações no saque aniversário do FGTS só devem ser apresentadas no segundo semestre. Desde que tomou posse, Marinho tem falado que o saque aniversário prejudica o trabalhador e também o financiamento de obras que utilizam os recursos do FGTS. A ideia inicial era acabar completamente com a modalidade, mas após avaliar o risco político, o Ministério agora prefere uma alteração mais branda. Um projeto de lei deve ser enviado ao Congresso Nacional com as novas regras até o fim do ano. Eu volto com vocês. Obrigado, Francisco. A semana começa com temperaturas baixas no sul e sudeste do país e tem alerta de chuva forte no norte e nordeste. Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira. A semana começa com tempo firme no sul do país. O sol brilha forte, mas as temperaturas seguem baixas. Ainda há formação de nevoeiro em várias regiões. No sudeste, chuva isolada no norte de Minas Gerais, no norte e leste do Espírito Santo, enquanto o tempo firme predomina nas demais áreas. Permanece a sensação de frio entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No centro-oeste, céu aberto na maior parte da região, com pancadas de chuva apenas no norte e nordeste de Mato Grosso e nordeste de Goiás. A sensação de calor à tarde em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Já na região norte, ainda chove bastante no Amazonas, no Amapá, em Roraima e parte do Pará. Os acumulados são altos e podem ocasionar transtornos. Pode chover pancadas isoladas no Tocantins e no norte de Rondônia. Tempo firme em todo o Acre. E para o nordeste do país, a segunda-feira vai ser de chuva forte e volumosa no Maranhão, Piauí e Bahia. O sol brilha forte entre o oeste de Sergipe e o norte do Rio Grande do Norte. Chuvas fortes em formas de pancadas isoladas do oeste da Bahia até o Ceará. E a gente continua falando do clima, só que agora da poluição do ar. Nas estações do outono e inverno, ocorre um aumento desses poluentes na atmosfera e a exposição contínua a essas partículas pode agravar algumas enfermidades, como câncer de pulmão. Sobre este assunto, nós conversamos com um médico pneumologista. Vamos ouvir. Material particulado, nós temos compostos sólidos e líquidos no ar. O material particulado confere aquele aspecto de ar sujo. Então, o nosso pulmão é um órgão que está em contato com o meio ambiente. O pulmão só perde em termos de superfície de contato para a pele. É o órgão que está mais em contato. Então, essas partículas finas, elas não apenas são inaladas, mas como elas vão para a nossa circulação sanguínea. E ao irem na circulação sanguínea, elas são biologicamente ativas e elas fazem efeito. Ele não só causa o desenvolvimento de asma em crianças, como ele também provoca exacerbação de asma em crianças e em adultos. Também existe um efeito bastante mensurável em termos de internações e de mortalidade, e também existe efeito de exacerbação de DPOC, bronquite crônica e enfisema, e aumento do número de infartos. O câncer de pulmão já foi definitivamente estabelecido como ligado à poluição atmosférica. Tá aí o alerta. Hoje é o Dia Internacional da Família, data criada pela Organização das Nações Unidas para refletir sobre a importância do convívio familiar. A repórter Aline Mércio conversou com a pastoral da igreja que atende essas famílias. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidnei, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Sidnei. Mais cedo eu conversei com o padre Crispim Guimarães, que nos explicou um pouquinho mais sobre a atuação da pastoral familiar na igreja. Vamos conferir. A pastoral familiar foi definida como uma ação coordenada de forma transversal para promover, cuidar e defender a família. A pastoral familiar ela tem 3 setores, O setor pré, que pega aí desde o útero materno até os pés do altar. E nós temos percebido na preparação de novas famílias ou na continuação da formação permanente daquelas que foram constituídas
E nesses casos, que nós chamamos de casos de fronteira ou periferia existenciais, é que nós vemos a diferença quando o evangelho entra, né? Como situações que, às vezes, de maneira muito simples, levam à separação ou a conflitos, às vezes, grandes, embora situações que provoquem sejam pequenas, como essas situações elas são resolvidas de uma forma diferente. Como essas famílias se posicionam também diante da sociedade, porque a família não, ela não vive para dentro da igreja somente. Ela está dentro da igreja, mas vive para ser um farol para fora da igreja, uma luz para fora da igreja. O Boletim de Notícias fica por aqui, mas você pode rever o conteúdo no Canção Nova Play. E não deixe de acessar nosso site noticias.cançãonova.com. Logo mais às 6:45 da noite, tem mais informações no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, um bom começo de semana e continue ligado em nossa programação.